Olá a todos. Como eu sou o Sensei Victor Kazu e vamos estar dando início ao curso. E a primeira parte do curso que iremos trabalhar sobre história e filosofia é a mitologia do Japão. Como base, o Japão ele tem uma religião chamada Shintoísmo, que é uma mistura de três outras religiões, filosofias, que é o budismo, o taoísmo e o confucionismo. Como base principal, nós temos dois livros que são como registros para o shintoísmo, que é o Kojiki e o Nihongi. Eu não vou entrar muito bem entre o que é um e o que é outro, porque os dois vão contar histórias e às vezes eles conflitam até entre eles. Nós temos o início do universo pelo shintoísmo. Ele se desenvolve a partir de um caos. Nosso planeta não há vida e o céu e a terra eles estão mesclados e no completo caos de tempestades, terremotos, e num determinado momento o céu e a terra eles se distanciam, eles acabam se dividindo um pouco, e isso faz com que entre luz, e através dessa luz começa a surgir um pequeno broto que se transforma numa grande árvore, e na sua fase adulta ela toma consciência. E essa primeira árvore, nós temos o nosso primeiro kami. Kami são deuses, né? Que é o Kunitoko Tachi. Kunitoko Tachi é o primeiro kami. E a partir dele, dessa árvore, surgem mais dois kamis, mais dois deuses, que são subordinados a ele. O Kunitoko Tachi, ele desenvolve vários deuses. Só que dois deuses são essenciais para a gente entender uma parte da história, que é Izanagi e Izanami. Izanagi e Izanami são o casal mais jovem dentre os deuses. Para eles foi dada a missão para que eles criassem um plano para eles, né? Criassem um mundo para eles. E os deuses primordiais deram uma arma para eles, que foi chamada de Ame no Noboku. Ame no Noboku é uma lança totalmente entornada de joias. Izanagi e Izanami enfiam essa lança nessa massa estranha que seria o nosso mundo, e dali eles puxam uma lança. Quando eles puxam a lança, caem gotas e que formam a primeira ilha do Japão. E Izanagi e Izanami, eles tiveram vários filhos, mas os filhos principais que nós temos que ter em mente são dois dos três maiores filhos deles. Nós temos Tsukiyomi, o deus da lua, nós temos Susanoo, o deus das tempestades, e nós temos Amaterasu, a deusa do sol. Nossa história vai começar com Susanoo. Susanoo, ele era totalmente imprevisível e às vezes se irritava muito fácil. Seu poder era tão grande que quando ele se irritava, ele poderia destruir montanhas com as próprias mãos. E ele adorava pregar peças, tanto nos deuses quanto nos homens. E houve uma coisa muito complicada, que suas peças eram muito violentas. E acabava, algumas peças que Susanoo pregava nos homens eram tempestades terríveis que matavam várias pessoas. Izanagi, ele começa a não suportar lidar com Susanoo e chega e fala para Susanoo que ele vai bani-lo para o domínio de Yomi, que seria um tipo de plano dos mortos. Antes de ir para Yomi, Susanoo pede
Antes de ir para Yomi, Susanoo pede que ele pudesse visitar sua irmã mais velha, Amaterasu, e Izanagi concede esse desejo. Susanoo ele vai numa velocidade tão grande que cada passo seu parecem trovões e por onde ele passa ele devasta inúmeras árvores. Só que a Amaterasu ela escuta o, os passos de Susanoo e ela sabe como é o irmão mais novo dela e ela imagina que Susanoo teve outros seus surtos e se prepara para a guerra. Quando ela se arma, pega suas duas aljavas, suas duas espadas e veste sua armadura e se confronta com Susanoo, ela percebe que Susanoo está calma. Susanoo fala para ela, não poderia ir embora sem antes me despedir de minha irmã. E mesmo desconfiada, Amaterasu aceita a visita de Susanoo. Susanoo passa um tempo no plano, né, no domínio de Amaterasu. Só que depois desse tempo, o Susanoo ele começa a ficar entediado. E nesse tédio que Susanoo tem, ele decide pregar uma peça. E nessa peça, uma das tecelãs que tecia os mantos de Amaterasu, ela acaba se assustando e cai sobre sua própria lança e morre em agonia. Amaterasu, assustada, ela foge e ela se esconde dentro de uma caverna e coloca uma pedra gigante para bloquear a entrada da caverna. Quando a Amaterasu ela se esconde dentro da caverna, ela leva toda a luz da terra junto com ela. A terra fica tão escura que nem os deuses conseguem enxergar o que é que está acontecendo. E eles se reúnem na frente da caverna, onde há uma árvore chamada Sakaki, e começam a fazer cantorias e a dar presentes, colocar presentes na Sakaki, para ver se Amaterasu decide se retirar da caverna. São dois presentes, eles são bastante importantes. Um dos presentes que foi colocado foi as Magatamas. As Magatamas, elas são joias. Outro presente que foi dado a Amaterasu, abaixo das Magatamas, foi o Yata no Kagami. Com tamanho a barulheira do lado de fora, a Amaterasu fica curiosa e ela retira a pedra e começa a sair da caverna para ver o que está acontecendo. Sua luz brilha novamente e reluz no espelho. E quando ela olha para o espelho, ela vê a beleza da luz e fica encantada com o próprio reflexo e acaba saindo. Só que ela pede ela pede uma conversa com os deuses e os deuses tentam convencê-la a sair. Ela acaba aceitando, só que ela pede uma punição a Susanoo, que é concedido pelos deuses. Susanoo, após ter percebido o que fez com sua irmã, ele desce no domínio dos homens, no domínio dos humanos, com busca de arrependimento. Ele encontra um casal de idosos, já bem triste, chorando. E ele pergunta por que esse casal está chorando. E eles falam que eles perderam a única filha que eles tinham. O Susanoo, então, percebe um perigo que existe na Terra, que é o Yamato no Orochi. Yamato no Orochi é um dragão de 8 cabeças e 8 caudas. E encurtando a história, Susanoo decide enfrentar esse dragão em sua busca de arrependimento. E numa luta feroz, ele consegue vencer desse dragão. Após a derrota do dragão, Susanoo percebe em uma das caudas do dragão algo reluzindo. E ele vai ver o que é.
E ele percebe que existe algo preso entre as escamas do dragão, e ele pega e puxa. E esse objeto era uma espada mágica, que é chamada de Kusanagi Tsurugi. E ele chega até a Amaterasu e, com um pedido de desculpas, ele oferece a Tsurugi para ela. E ela aceita, e os dois irmãos vivem em paz e harmonia novamente. Essa história é importante porque nós temos 3 objetos muito importantes, que é as Magatamas, a Tsurugi e o Kagami. As joias, a espada e o espelho, que são as 3 relíquias, as 3 maiores relíquias do Japão. E Amaterasu, segundo o Shintoísmo, Amaterasu pega os 3 artefatos e entrega para o neto dela, que se chama Nenegi no Kimoto. Nenegi no Kimoto, ele inicia então, como neto de Amaterasu, seu reinado como imperador, se tornando o primeiro imperador do Japão. E pelo que se conta na história, todo imperador do Japão ele descende da própria Amaterasu. Bom, de início é isso. Aguardo vocês a segunda parte, onde iniciaremos a história do Japão. Arigatou gozaimasu. Bom descanso.